Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Ana Mussi, sou atual presidente da ICF Brasil e, em nome da diretoria, a gente quer agradecer a presença de cada um de vocês nesse nosso último painel da International Coaching Week 2025. Como vocês sabem, a ICF é a maior associação global de coaching profissional do mundo, está presente em mais de 140 países, tem mais de 60 mil membros, e nessa semana a gente comemora a International Coaching Week, e desse ano ainda é muito mais especial, porque a gente está comemorando os 30 anos da ICF no mundo também. Eu queria aproveitar que a gente está no nosso último painel e fazer um agradecimento especial aos voluntários do comitê da ICF, da ICW 2025. Então, eu quero agradecer aqui nominalmente a Andrea Mazarém, vice-presidente da ICF Brasil, que foi voluntária no comitê da ICW. Agradecer também o Flávio Kosminski, que sempre nos ajuda na parte de curadoria, o Horácio Toco Coutinho, que nos ajudou na parte da organização das palestras na plataforma, agradecer a Daniela Piscinato, que também nos ajudou na parte de marketing, e também agradecer a Clélia, que é o nosso apoio constante aqui na ICF Brasil. Obrigada a todos vocês. Eu vou diminuir um pouquinho o protocolo da nossa conversa aqui inicial hoje, porque o nosso painel, ele é muito especial. A gente está recebendo aqui hoje dois profissionais incríveis que se prontificaram a fazer um painel um pouco mais interativo conosco. Então, para celebrar esse nosso último dia, eu vou chamar aqui para estarem conosco o Fernando e a Carolina Almeida, falando nesse painel sobre o surpreendente poder das estruturas libertadoras no coaching. O Fernando, que é designer e facilitador de grupos há 25 anos, ele oferece suas habilidades como educador experiencial para pequenas empresas, grandes corporações, organizações sem fins lucrativos e também instituições educacionais. Nestes anos, vem desenvolvendo e aprimorando técnicas para apoiar indivíduos e equipes a alcançar melhores resultados por meio do diálogo e experimentação de possibilidades. Ele é cofundador da Aprendix em 2003 e mora atualmente com seus dois filhos e esposa em Nelson, uma pequena comunidade nas Montanhas Rochosas da Colômbia Britânica, Canadá. Também está com ele a Carolina Almeida, criada no interior de São Paulo. Carolina, que é formada em agronomia pela USP e apaixonada pela educação e desenvolvimento de pessoas. Sua jornada em liderança começou nos Estados Unidos em 1994 com a Educo e continuou com projetos sociais e ambientais no Brasil. Em 2001, tornou-se instrutora da Outward Bound e mais tarde cofundou a Aprendix, focada em desenvolvimento humano e organizacional, através da educação experiencial e facilitação de conversas em grandes grupos. Especialista em coach, em enneagrama e aconselhamento terapêutico, atualmente reside em Nelson, British Columbia, Canadá, focando em estudos e prática de justiça restaurativa. Junto com esses nossos dois convidados especiais, também fazem parte desse painel a Camila Bonavito, a Patrícia Brusolin, a Juliana Valargo e o Anderson Queiroz. Então, eu queria dar boas-vindas aos nossos dois panelistas e os seus convidados que estarão conosco hoje. Desculpa, Juliana Valongo, né, Juliana? Falei errado. Aos convidados que estarão com eles, então, para a gente iniciar o nosso painel final da International Coaching Week 2025. Obrigada, Fernando e Carolina, por aceitarem o nosso convite, por estarem aqui conosco hoje, compartilhando o conhecimento de vocês, a experiência. A gente vai aproveitar agora junto com vocês. Bom, eu Muito que bom. agradeço, a gente se sente super honrada de estar aqui, ainda mais encerrando, né? Olha que incrível, assim. E aí a gente também acredita muito na troca, e a gente acredita muito que juntos a gente cresce e a gente consegue mais, né? Então, eu acho que a gente está super alinhado e eu fico super feliz mesmo de estar aqui com vocês. Fernanda. É uma alegria enorme. Fiquei super honrado com esse convite, Ana, e ainda mais podendo trazer mais pessoas para estar nesse painel, para compartilhar a experiência, é o que a gente mais gosta de fazer. Então, tomara que todo mundo aproveite. Estou vendo várias carinhas conhecidas ali na tela. Tem que rolar a tela, tem tanta gente na sala que a gente tem que trocar aqui. Então, vamos lá, vamos começar. Vamos fazer, Carol, primeiro um centramento, né? O pessoal está terminando o dia. E depois a gente vai falar um pouquinho da agenda, como é que a gente vai usar esses nossos 90 minutos aí. Boa. Então, como todos sabem, a importância da gente, né, estar centrado para o nosso trabalho, então eu vou convidar a todos aqui para um rápido centramento. Então, se vocês quiserem desligar a câmera,
por um minutinho. Seu áudio está naquele outro microfone, Carol. Sim, Tá. sim. E aí, a gente começa a perceber o nosso corpo, os pés bem firmes no chão. E aí a gente começa a trazer essa presença para o nosso próprio corpo, para os pés, as pernas, a coluna. Quem quiser ir sentir de mexer o ombro, perceber as tensões, relaxar, trazer o seu corpo para esse aprendizado de hoje, essa troca. E aí, se quiser colocar a mão no coração e sentir os batimentos do coração e perceber a respiração. E inspira, se quiser segura, e expira, e percebe o coração e traz a presença para o seu coração. E agora, inspirando bem profundamente, perceba o teu mental e traga presença para o teu mental, perceba os pensamentos. E respirando bem profundamente, traga presença para cá, para agora. E aí, quando quiser e sentir, abre os olhos, abre a câmera, que a gente vai começar essa nossa experiência com as estruturas libertadoras e com pessoas incríveis que vieram aqui para colaborar com a gente. Então, todos e todas super bem-vindos. A gente coloca muita informação no chat, então, se vocês quiserem e puderem deixar aberto o chat, é sempre bom. Então, eu coloquei ali só um lembrete, né, do nosso horário e de que a gente tem muitas distrações ao nosso redor, e celular, e e-mail, enfim. Se puder desligar essas distrações e estar aqui presente, a gente agradece. E aí a gente gosta muito também da caneta e papel. Então, quem gostar também, caneta e papel do lado, é sempre bom para a gente anotar. E aí, falando do nosso convite, o que a gente vai fazer, a ideia é conhecer um pouco das estruturas libertadoras através da prática. A gente vai praticar algumas. Vai ouvir também alguns depoimentos, são praticantes que estão usando as estruturas na prática de coaching, de terapia, educação corporativa. E vocês vão poder fazer perguntas também. Então, tem uma parte mais interativa. E a ideia é essa: o objetivo é experimentar essa liberdade, essa energia que essas formas de conversas trazem, né, as estruturas libertadoras, e se inspirar com o que se torna possível. Então, acho que quando a gente ouve uns causos reais, é sempre bom, porque a gente acaba conectando de alguma forma com a nossa própria realidade, né? Então, vai ser indolor. Estamos terminando aqui a abertura e boas-vindas. Daqui a pouco a gente tem um espaço de reflexão e conexão. Depois a gente entra nos depoimentos e causos. O que está entre parênteses ali é o nome da estrutura, né? Então, o Spiral Journal é uma, o Fishbowl é outra, e a gente encerra. Acho que é isso. É isso. Vamos. Você quer que eu compartilhe a tela, Carol, do Spiral Journal? E a gente. Eu Pode faço ser. daqui, né? Deixa eu pegar. Segue daí. Então vamos lá. Por que a gente trouxe essa estrutura para vocês? Vocês vieram aí de uma semana, não necessariamente todos participaram de tudo, mas certamente vocês têm bastante coisa que foi anotada, que foi vivida, ouvida, percebida. Então a gente queria ajudar vocês a dar uma organizada nisso, pelo menos para a gente começar a sentir a potência do que a gente já tem com a gente e como é que a gente leva isso adiante, né? Então essa estrutura, ela é bem breve e a ideia dela é preparar esse grupo para esse trabalho que está chegando agora, essa parte de depoimentos e de fazer perguntas. A gente quer dar uma preparada em vocês nisso. Então o primeiro passo é pegar uma folha de papel, pode ser papel rascunho, dobra essa folha 2 vezes, e aí você vai ter magicamente 4 quadrantes. E aí essa parte do centramento individual é essa espiral que você começa bem do centro da folha e vai ampliando ela bem devagarzinho, bem lentamente. Vamos investir aí mais ou menos 1 minuto. Lembra de respirar ao longo do desenho dessa espiral? Não precisa fazer em apneia. E não precisa ficar perfeito.
Para quem gosta de bibliografia, tem vários estudos que falam que tem uma relação direta entre o que a gente desenha com a nossa mão física e os nossos pensamentos e a nossa respiração e por aí vai. Mais uns segundinhos. E a ideia agora é a gente escrever o que vier na cabeça, vocês não vão precisar compartilhar essas anotações com ninguém, são só para você mesmo. Então a gente vai colocar umas frases e já num quadrante, e aí você completa essa frase com o que vier na sua cabeça. A ideia é colocar no papel que está vibrando dessa semana que vocês tiveram aí. E a primeira frase é essa daqui, ó. O que me chamou a atenção nesta semana foi. Vocês vão ter aí uns 40, 50 segundos. Então, não escrevam a tese de mestrado. Mais uns segundinhos. E uma segunda frase, no quadrante direito ali. Algo que despertou minha curiosidade foi. Mais uns segundinhos. E a próxima frase. Algo que descobri nesses dias foi. Mais uns segundinhos. E vamos para a última. E o que eu quero muito colocar em prática é. E agora investe mais uns segundinhos para revisar essas respostas, as perguntas também estão no chat, se você quiser recuperar. E daqui a alguns segundos vocês vão estar numa sala com mais duas pessoas. E a ideia é usar esses 6 minutos para compartilhar o que faz sentido, o que se destacou, conhecer quem é que está com você neste evento de hoje. Muito bem. Então, para que vocês devem estar acostumados com o Zoom, né? A gente vai apertar um botão aqui, vocês serão teletransportados para uma sala. Se você estiver sozinho na sala,
aguarda essa ansiedade, mais um segundo vai aparecer alguém lá, e aí vocês vão ter esse tempo para conversar. Vai aparecer uma mensagenzinha de que o tempo acabou. Não toque em nada e você ainda vai ter mais 30 segundos com essas pessoas maravilhosas para compartilhar. E nos vemos de volta aqui em 6 minutos. Ficou uma dupla ali. Muito bem. Patrícia ficou aqui, Juliano também, Camila também. Eu estava com a minha folhinha aqui já para ir. Eu também A achei que a gente ia. a gente só Vocês fez uma parte da podem ir. brincadeira. Vão lá para a sala 18. A gente sempre pode ir, Ah, né? Na sala 18 tem gente, desculpe. Podem fazer ah, mesmo. A gente tem os 6 minutos aqui. É, ah. Dá uma pausa na gravação É, e a gente usa nós aqui. Não sou coach ainda. Ainda. Gente, tá cheio de gente de RH, líderes, tem vários, diversos. Muito bom. Bom, bem-vinda, Priscila. todos Muito obrigada. bem-vindos. Para quem quiser esse material, eu coloquei no chat ali o link para os slides, se quiser usar amanhã. Muito bem. Amanhã é sábado. Adoro. Não trabalho Amanhã, adorei. com os filhos da família. O que faremos Ah. agora? Nós vamos eu trazer. darei amanhã. Então, funciona super bem online e presencial, mesma coisa. Enfim. O que a gente vai fazer agora? A gente trouxe alguns convidados super especiais para compartilhar a experiência deles com vocês. Então, o que a gente vai fazer, eu vou colocar aqui na tela para vocês entenderem como é que funcionaria no presencial. Se a gente estivesse numa sala todos juntos, a gente estaria fazendo alguns círculos de cadeiras, sendo que aqui no meio teriam cadeiras vazias onde vão ficar os peixes nesse aquário. Um fishbowl quer dizer aquele aquário redondinho de peixe. Então, eles são os peixes e eles vão estar conversando entre eles, enquanto o pessoal ao redor está ouvindo. E aí, logo depois, a gente vai ter um momento de interação, onde essas pessoas de fora vão fazer perguntas para os peixes. Então, a sequência de passos e tempos é essa. Esse primeiro momento dos peixes conversando, a gente vai estar aqui no Zoom usando o Spotlight, então vocês vão ver todos eles de uma vez só, e eles vão estar conversando sobre uma pergunta por mais ou menos uns 15 minutos. Então, anota perguntas, comentários, ideias que vocês tiverem, porque o segundo passo, vocês vão estar em pequenos grupos de 4, 5 pessoas, trocando um pouco o que ouviram e que perguntas vocês gostariam de fazer para eles. E aí isso vai ser o terceiro passo. Vocês vão colocar essas perguntas no chat, a gente vai dar aqueles joinhas para pegar as principais perguntas, e aí eles vão responder as que estão no topo. O Anderson está quase chegando, Carolina. Então, só para vocês saberem qual é. Ótimo. Camila Bonavito, Patrícia Buzolin e a Ju Valongo. Cadê a Ju? A Ju acabou de sumir. Ju, você não desligou a câmera. Eu tô aqui. Engraçado. Eu ia clicar em você e você escapou. E assim que o Anderson chegar, eu coloco ele no aquário, cara. Tá ótimo. Nossa, time aqui, hein? Ai, adorei o peixinho que vocês usaram ali, os peixinhos no chat, É? do lado dos nomes. Gostei do meu peixinho. Viu que a Ju é o tubarão, hein? Então, Opa! Ju, o que você Eu? tem a dizer sobre isso? Você viu o chat? Não vi, Botaram do menina. lado do teu nome? Não Então, entendi. O que foi? No chat tem o nosso no chat. nomezinho. Botaram um tubarão do lado do meu nome, gente. pois é, e aí a gente vai descobrir agora por que será que tem um tubarão no nome da Ju, na brincadeira. Oh, Bom, meu Deus. e aí eu queria convidar vocês três para essa conversa de mais ou menos aí 12 minutos, né? E a pergunta para essa conversa é que maneira que as estruturas libertadoras têm apoiado e enriquecido a prática de vocês, né? Então, essa é uma conversa entre vocês três, assim que o Anderson chegar, ele entra para cá, e eu vou deixar vocês por esse tempinho, e depois eu volto para dar novas instruções para o grupo. Então é com vocês. Perfeito. Vai, Querem Ju. começar, meninas? Ju Tubarão.
Olha isso, gente. Olha o lugar desse spotlight de Tubarão. Eu tô tremendo aqui com as expectativas, mas eu posso começar. Olha, eu atuo hoje na área corporativa de aprendizagem do Itaú Unibanco e tô muito responsável por liderança e cultura organizacional, né? Conteúdos, liderança e cultura organizacional. E as estruturas libertadoras vieram para mim num lugar de como que tanto eu uso mecanismos de conversa para co-criar, porque hoje, no contexto que eu estou na área institucional de um banco gigantesco, e eu tenho que coletar informações e atender expectativas e quando eu vou construir um conteúdo de um programa de liderança, eu tenho que atender as áreas institucionais, as áreas que atendem os negócios e acomodar vários interesses diversos e várias necessidades. As estruturas elas vieram como ferramentas para como que eu co-construo com um grupo tão vasto, tão diverso, de uma forma fluida e respeitando uma diversidade de pontos de vista, sem um ambiente que fala mais quem tem o alto, mais cargo mais alto, e eu consigo permitir que, vou dar um exemplo, a gente desenhou uma jornada de liderança muito experiencial ano passado, e estamos implementando para os 12 mil líderes do banco, e o título veio de uma estagiária, e o core, né, o apelo, o valor veio da stag do time, que é super tímida e não falaria numa reunião. Então, esse foi um dos exemplos. E toda a construção, né, todo o mapeamento e programação, acomodando tantas pessoas e tantas áreas, foi usando várias estruturas libertadoras e a própria a aplicação do conteúdo. A gente usa muita troika, porque dentro de sala de aula, esses líderes têm muitas dores parecidas, mas eles se sentem sozinhos no dia a dia, né? A liderança é uma posição muitas vezes solitária. Então a gente usa a troika, a gente usa o 1, 2, 3 for all, 1, 2 for all, quer dizer, que é para como que eu integro essas pessoas e conectam essas pessoas e elas se ajudam e elas criam, no momento de sala de aula, uma rede de apoio que eu estou vendo que está permanecendo para além de sala de aula. Então, acho que são 2 exemplos. Bom, demais, Ju. Muito legal te ouvir nessa experiência aí. Bom, deixa eu contar um pouco como eu cheguei até as estruturas libertadoras, que explica também como eu tenho Boa. usado, o que eu tenho feito. Então, eu conheci as estruturas num programa de formação de facilitação virtual. Eu fiz com a Carol e com o Fernando, putz, acho que quase uns 7 anos atrás, já antes da pandemia, e sei lá, alguma coisa, alguma intuição estava em mim, assim, algo dizia que o futuro, enfim, seria mais híbrido mesmo. E também a gente já trabalhava de alguma forma também com times globais, então fazia sentido. E nesse programa de facilitação virtual, as estruturas eram a base, o pano de fundo principal desse programa. Então, foi o meu primeiro contato, e ali eu já achei que fez muito sentido, assim, depois eu voltei, fiz uma outra formação em estruturas e também em facilitação virtual com eles. E aí veio a pandemia, em 2020, e foi muito bom, porque a gente estava com 2 programas de liderança em andamento, um, na verdade, de times e um de liderança, e a gente conseguiu rapidamente na UIPE, sei lá, rápido mesmo, assim, remodelar o programa. Em 2 semanas a gente transformou tudo em virtual, e foi um programa que teve um fechamento lindo, assim, e tudo isso para dizer que o contorno, isso que a Ju falou também, né, a possibilidade de ser mais intencional e a necessidade de ser mais intencional no online, e também esse desafio no online, de como é que a gente engaja, como a gente dá voz para todo mundo. Então, assim, caiu como uma luva, assim, foi uma bênção, assim, porque a gente estava com um repertório muito legal e a gente pôde adaptar esses 2 programas. E aí, desde então, eu venho aplicando aí, tanto individualmente, com clientes individuais, quanto grupos, times, organizações, como a Ju falou, e quero reforçar, nessa beleza de dar voz para todo mundo, acolher a diversidade de opiniões, equilibrar a participação e dar um contorno com um propósito muito claro e específico.
né? Então, toda a estrutura, vocês já puderam notar aqui com o Fê e com a Carol, fazendo essa primeira atividade, que a gente diz para que a gente está aqui, para onde a gente quer ir, né? E o grupo que preenche esse espaço com o que é importante para o grupo, as ideias do grupo. Então, o grupo está no centro da experiência. E aí depois, não é o momento agora, mas depois a gente faz uns paralelos com coaching, que eu acho que a filosofia caminha muito junto aí com essa mentalidade de coaching, o que a gente faz aqui como coach. E aí, Paty? Tá no mudo. Eu vou engatar aqui na Camila é minha sócia, e aí ano antes da pandemia ela faz facilitação virtual, e eu em São Paulo, meu Deus, não, o que é isso? Tipo, outras coisas rolando. Chega a pandemia, no dia 1 da pandemia eu estava fazendo facilitação virtual com o Fernando e com a Carol, e na sequência ainda tem estruturas libertadoras. E, assim, o que eu vejo, né? A gente já trabalhava com andragogia, aprendizagem experiencial, já tinha feito a formação de grupos na SBDG, na Sociedade Brasileira de Dinâmica dos Grupos. Então, as estruturas, pelo menos para mim, elas ajudaram a dar contorno, né? Então, a gente como coach, facilitador, às vezes a gente precisa ficar desenvolvendo as atividades. Então, a gente tem aí nas estruturas um monte de coisa pronta, que já funciona, que já foi testada para usar com os grupos. E a gente faz muito coaching de time, então essa coisa de trazer alguns contornos, mesmo que no coaching de time a gente não use facilitação o tempo inteiro, as estruturas nos ajudam a trazer algum contorno, né? Então, tanto no início, no final, no meio do trabalho. Então, a gente usa muito, tem usado muito com coaching de time, com os projetos de facilitação e desenvolvimento de grupos, e também tem usado algumas coisas no individual. Então, e aí depois a gente pode falar mais especificamente de cada uma, de algumas que a gente tem usado, mas tem sido muito rico esse processo de utilizar as estruturas nos projetos, porque as estruturas são muito próximas dos princípios de coaching também, que é essa coisa de o conteúdo, né, o conhecimento, a solução está no grupo. Então, para mim, esse é o grande guarda-chuva, assim, de conexão entre as estruturas e o coaching. Acho que eu queria pegar carona com o que você disse, Paty, e que ressoou bastante em mim. Eu ainda não sou coach formada, eu estou em formação, estou fazendo a formação do coach ainda. As estruturas libertadoras chegaram para mim quase como um despertar aqui também, quando eu comecei a ter contato, fez muito sentido dentro da minha atuação em aprendizagem corporativa, e essa coisa de você ter uma caixinha de ferramentas com modelinhos já que são testados e que funcionam, e você também tem liberdade, uma coisa que é legal que eu comecei a experimentar. Inicialmente eu fui experimentando elas isoladamente, pontualmente, tanto para construir projetos, quanto também na aplicação desses desenvolvimentos, team buildings, treinamentos. Mas depois eu comecei a arriscar fazer sequências, os strings, e é um vício muito positivo, é potencial, e aí é uma coisa que para mim são sim estruturas que já são pré-criadas, está ali na caixinha de ferramentas para você ter essa segurança e contorno, mas as possibilidades são infinitas, porque você consegue montar um quebra-cabeça, é modular, você monta de acordo com o seu contexto. Então, eu me sinto quase como uma criança brincando de Lego, quando eu vou desenhar uma estratégia para um grupo ou para uma reunião. Então, isso para mim é um lado muito positivo das estruturas libertadoras. E também a gente consegue fazer tem elementos que são fixos, né, que são recomendados a gente manter, e elementos que a gente consegue fazer os pontos, né, aquelas coisas de pontos de conexão entre uma estrutura e outra. Então, traz esse contorno com flexibilidade, que é justamente o que está no nome, estrutura libertadora, né? Isso para mim
é bem poderoso. E tô começando só, sou praticante, mas a sensação de que eu tô ainda arranhando a superfície das possibilidades. E uma coisa que me ocorre, assim, né, é bacana porque um outro paralelo com coaching aqui, porque eu sei que a maior parte do público aqui são coaches, e são coaches que muitas carinhas aí eu vi, são super especialistas em estruturas, então, assim, eu acho que a gente está aqui, mas muitos outros poderiam estar aqui nesse aquário, porque tem muita gente que há muito tempo aplica as estruturas aqui. Mas, assim, quando eu penso em mim, eu evolui muito, assim, no meu olhar sobre as estruturas, né? Então, sim, é uma caixinha de ferramentas, né? Uma maletinha de ferramentas, mas que vem acompanhada, eu acho que de um pano de fundo que é muito importante, né? É esse olhar de como a gente se apresenta como facilitador, né? Da mesma forma como a gente evolui como coach, como a gente se apresenta para o grupo, né? Então, essa convicção radical de que a gente não precisa ser especialista para estar ali, no problema, na questão do cliente, no que o cliente quer resolver, mas a gente tem que estar ali presente, dando esse contorno, dando os guarda-reios, né, assim, para o grupo poder se sentir seguro, ouvido, para navegar e buscar as suas soluções e o propósito que eles querem atingir, né? Então, muito... Eu me vejo hoje evoluindo ainda, né, nas estruturas e nesse olhar. Eu acho bem importante não só o ter a ferramenta, mas quem você é quando você aplica a ferramenta. Perfeito, perfeito. Ressoa comigo também. Então, o nosso tempo aqui dessa primeira conversa, a gente encerra nesse momento e dá as boas-vindas para o Anderson, que vai ter a oportunidade de falar mais quando a gente voltar, porque agora o que é importante é saber quais são as perguntas que tem na sala, né? O que vocês ouviram, o que ressoou com vocês, quais as perguntas que vocês têm para a Camila, para a Patrícia, para a Ju e para o Anderson. Então, vocês vão ter 5 minutos na sala separada e aí depois, na volta, vocês vão escrever ali as perguntas no chat, tá? Então, trios e quartetos para formular essas perguntas. Então, boas conversas. Continuando nadando aqui. Sempre. Legal. Bem-vindo, Anderson. Bem-vindo, Anderson. Agora um tempo para Oi, respirar. Anderson. Tudo bem? Bem-vindo. Boa noite. Oi. Obrigado pela acolhida, obrigado pela acolhida. Uma satisfação imensa estar aqui e estou 100% agora. Bom, bem-vindo. É muito, muito legal de ver eu acho que esse caminho de desenvolvimento que a gente tem com as estruturas, né? A gente começa a usar uma ali timidamente, a outra, né? E depois você fala, opa, não, e vamos combinar essa com essa? Sim, Né? E aí é muito legal. Muito bom. Acho que ainda a Denise, que não... a Denise foi para a sala. Eu também tenho que ir, eu fiquei na dúvida aqui, Ana. O pessoal que está com o anfitrião não está indo para as salas. A não ser que vocês queiram. Aí vocês podem ir sozinhos também. Vocês podem entrar em qualquer sala que vocês quiserem. E aí, Velza? Eu vou entrar em uma. Uma sala que tem 2, 3 pessoas E aí um lembrete aos peixes, sempre importante lembrar, é um grupo grande, são quantas salas separadas? 13? 13. Por baixo vem umas 20 perguntas. Então, não se desesperem. A gente vai pedir para eles darem aqueles emojizinhos, fazer reações nas perguntas que tem mais calor, que aí isso dá para vocês algum critério, não que seja o critério definitivo, mas indica para vocês quais perguntas que tem mais gente querendo ouvir a resposta. E aí vocês vão passando o olho, igual isca de peixe mesmo. Aí você viu aquela isca, ele falou, essa aqui deve ser boa de morder. Aí você pega, dá uma mordidinha, responde. E aí uma coisa importante fazer é ler a pergunta, porque se o pessoal for ouvir a gravação, eles não conseguem ler o chat. Então lê a pergunta e aí responde da forma que quiser.
Se algum de vocês quiser completar, complete, mas não necessariamente os 4 têm que responder a pergunta. E aí assim a gente consegue cobrir mais terreno. Tá bom? Algo E mais? às vezes acontece de uma resposta de alguém também você ter um insight, né? Que isso acho que é o mais comum, e eu acho que isso é riquíssimo também. Então, se não for para outra pergunta, mas tiver vários insights, também tudo bem. Então, eu acho que é sentir, e é por isso que vocês estão aqui, que a gente sabe que vocês vão conseguir ler e cobrir um terreno ali importante, né? E aí, de repente, Ana, essas perguntas, elas podem, a gente pode coletar essas perguntas e de repente, fazer alguma reporte depois, ou alguma coisa que vocês acham que faça sentido, se for o caso. De responder depois e mandar por e-mail, eu não sei. Aí eu estou só abrindo essa possibilidade. É bacana vocês abrirem essa possibilidade, com certeza seria ótimo, mas a gente também falou de repente ao final, né? A gente deixar talvez uma ideia de fazer um grupo da ICF para a gente estudar juntos, ou a gente poder oferecer algo nesse sentido. Quem Teremos um sabe momento merchan. fazer um momentozinho merchan daí, quem sabe fica também essa proposta. Legal. Talvez já seja até um caminho, né? Você olha as perguntas, já vai estudando a partir das perguntas. Já dá o direcionamento. É. E aí, falando um pouquinho da estrutura, que eu acho que essa estrutura é elegante, porque vocês, como peixes, vocês estão num espaço de coragem, né? Só que no primeiro momento vocês têm total controle, né? Vocês têm ali a fala que vocês fizeram, você já tem as suas respostas, você conhece o pessoal que está contigo. Então aí dá uma acomodada, né? Os peixes meio, legal, a gente está aqui, tem um pessoal olhando aí, mas a gente está se curtindo. Só que agora, essa parte que vem as perguntas, vocês não têm controle algum do que vem, né? E é isso que a Carol falou, às vezes uma resposta de um peixe desperta uma coisa em você. Então essa parte que não é scriptada, para quem assiste o aquário, é a parte mais legal. Então ela vai num crescente, assim. Primeiro vocês dão algumas dicas de coisas. Acho que a Camila foi super. Camila e a Patrícia, né? Não vamos falar disso agora, depois a gente fala, não sei o que. Vocês criaram um suspense ali. Então, assim, o nível de Não atenção. foi intencional. Mas Não foi acontece. planejado. A sincronicidade de sócio, entendeu? Até a blusa, até a cor, a gente não comentou, gente. As duas. As 3, né? As 3 estão. Eu tô na paleta também, tô de verde. Ajuda também, outros tons, vários tons de verde. Vários tons. Legal. Rô, Vou sair daqui então, Carol. chegaram 2 pessoas. Quanto tempo ainda? Acabou. Já acabou. Aí você organiza o chat e as reações? E lembra de avisar que as melhores iscas sempre são mordidas, né? E o contrário também é verdadeiro. Vou deixar. Pessoal chegando aí em 30 segundos. Achei também muito legal essa coisa de deixar essa curiosidade no ar, né? Muito bom. E a Ana fazendo propaganda dos livros para todo mundo ficar até o final. Muito bom. Isso. Adorei. Adorei, Boas Ana. práticas aqui. Sexta-feira a aí. gente tem que ter várias coisas na manga, né, Patrícia? Estratégia. Aí Aí tá todo mundo aqui já? Beleza. Então agora como é que vai funcionar? Eu vou pedir para vocês escreverem a pergunta no chat. Mesmo que repitam a pergunta, outra não tem problema. Então, individualmente, vocês vão escrever a pergunta de vocês no chat. E os nossos queridos peixes, como a gente chama aqui no aquário, né? Nossos convidados, nossos peixes, eles vão ler as perguntas. E aí eles vão olhar e falar, nossa, essa aqui eu quero responder. Nessa aqui eu tenho algo para falar. E aí a gente vai seguindo. Então, não necessariamente, acho que até dificilmente a gente vai conseguir todas as respostas aí, todas as perguntas, cobrir todas as perguntas. Mas a gente vai com certeza ter uma conversa muito interessante aqui. Né? Então, tem várias perguntas aqui já interessantes. E aí, se você quiser dar uma reação, ou um joinha, ou alguma reação ali no ícone, a gente sabe mais ou menos uma pergunta que tem mais ressonância com esse grupo. Então, eu vou parar de falar. Os nossos peixes já estão ali lendo as perguntas e eles já podem
começar a responder assim que quiserem. Então, eu vou sair daqui com vocês, peixes. Eu já vou pegar o gancho de umas que se repetiram algumas vezes lá em cima, e que eu acho que é de interesse muito do grupo que está aqui, como a gente usa as estruturas no coaching individual, né? Aí a gente teria que falar das estruturas, de cada uma das estruturas, mas assim, eu vou trazer duas que eu usei e que me ajudou muito. Então, por exemplo, tem uma estrutura que é uma estrutura em desenvolvimento que chama Grief Walking, que é uma estrutura de luto, elaboração de luto, transição, mudança. Então, eu tive uma situação de coaching individual em que o meu cliente tinha perdido o pai e ele chegou para uma sessão de coaching. Apesar de eu ser psicóloga, eu não estava ocupando o papel de terapeuta desse cliente, eu era coach dele, mas ele estava muito mobilizado. E aí eu usei a estrutura do Grief Walking individualmente para trabalhar com ele esse momento, para ver se tinha alguma coisa que a gente podia, né? Ele poderia, né, caminhar, estar com ele nesse momento, né? Então, eu utilizei essa estrutura. Uma outra estrutura que eu utilizo bastante é o Eco Cycle Planning, que é uma estrutura que pode... é uma estrutura de planejamento, mas que pode ser uma estrutura de tomada de decisão, a gente pode usar para tomada de decisão, a gente pode usar o Eco Cycle Planning também para planejamento de carreira, ou então para planejamento anual, priorização, onde é que eu quero colocar minha energia, e até decisão. Eu estou muito na dúvida, eu estou aqui ou ali, eu quero fazer uma escolha, e usar o EcoCycle Planning é uma forma de ajudar, então, nesse processo individual. Eu peguei aqui, capturei uma aqui, que é muito como funciona aqui em organizações e em capacitações de liderança. E eu acho que, para mim, principalmente para desenvolvimento de liderança, é muito criar ambientes onde as pessoas aprendem no peer-to-peer. Então, por exemplo, a Troika é uma estrutura libertadora que, em trios, todo mundo é cliente, conta um desafio, e aí as outras duas pessoas trocam sobre o que chega para elas, o que elas fariam, e depois essa pessoa que foi cliente naquela rodada relata um pouquinho do que ficou para ela. E eu já vi acontecendo essa troika muito direcionada, claro, para cada situação, e sempre saem insights muito poderosos que depois eu fico sabendo que deram resultados bem impactantes. Esse é um dos exemplos de aplicação. E nas organizações é muito isso, é como que a gente... E aí eu vou conectar com uma outra que também veio, que é, poxa, como é que eu consegui com a estrutura da visibilidade para essa estagiária, né? Eu usei o 2510 crowdsourcing, que foi muito, poxa, a gente precisava, estava desenhando o programa de liderança e a gente tinha um problema muito grande de engajamento das lideranças em capacitação. Eles estão correndo, tem o dia a dia corrido, a gente precisava dar um naming para essa capacitação que fosse atrativo, que ao mesmo tempo entregasse o que a gente estava dando de valor. E foi por meio dessa estrutura que coleta ideias de diversas pessoas, a gente pegou a ideia dela, que a ideia dela deu toda a origem do desenho do programa, dos nomes dos encontros, do nome dos ciclos. Então, acho que foi uma forma da gente coletar, e ela não falaria, ela escreveu num papelzinho que depois foi sendo rodando entre as pessoas, e as pessoas foram votando, dando notas para essas ideias, e são anônimos. Então, não entra ali o ego, ou a vergonha, ou o medo de ser avaliado. Então, acho que é alguns dos exemplos que eu posso citar. Excelente, ouvindo vocês, assim, sobre, ainda nesse campo de usar as estruturas libertadoras, né, em contextos diversos, né? Bom, eu uso desde a terapia de casal, né, como terapeuta de casal, até em processo de facilitação de grupos, né? Eu acabei de chegar do Acre, né? Ainda estou com o fuso horário do Acre, lá de Rio Branco, né? Nós estávamos lá com a equipe do TJ Acre, TRE também, e outros órgãos públicos lá da Justiça, e nós levamos para eles as estruturas libertadoras dentro de um contexto de formação de laboratoristas de inovação.
Eles não conheciam, e foi muito interessante, porque desde a capa do livro, nós levamos o livro, né, e eles puderam entender, eles se sentiram muito pertencentes, porque aquela árvore é muito simbólica para eles, né, que se destaca no livro, né, então eles trouxeram a história, o significado da árvore. Mas voltando para as estruturas libertadoras, eu vejo... Por favor, Fernando, você ia falar algo? Não. Depois você fala da capa para a gente. Mas voltando ainda sobre a aplicabilidade prática das estruturas, no meu caso, dentro da terapia de casal, muitas vezes o casal está numa situação de incapacidade de escuta, né? Incapacidade de ouvir e de compreender, de fato, as reais necessidades um do outro, né? E a Appreciate, né? A Appreciate Interviews ajuda bastante, e a HSR também. Então, tanto para você levar para um momento onde eles estavam genuinamente conectados, né, você fazer esse movimento, tanto para um momento onde eles se sentiram feridos ou se sentiram desrespeitados, né, onde se sentiram magoados, né, um com o outro, né? E aí, gradativamente, nesse processo de resgate da conexão, assim, essas estruturas funcionam muito bem, né? Mas eu já usei 15% Solution, já usei Nine Wines, já usei para construir a ideia de projeto de vida, né? Já usei o Tris também, aquilo que muitas vezes o casal faz e se sabota, e aí o Tris tem uma potência muito grande para fazer emergir esse lugar de sabotagem do próprio relacionamento. E, em síntese do que eu quero dizer, as estruturas libertadoras trazem para mim uma calma mental de me conectar com aquelas pessoas que estão diante de mim e saber que existe um repertório preciso para que eu possa compreender e auxiliar e facilitar sem estar no centro. Eu acho que nós, muitas vezes, nesse papel de coaching, ou de facilitador, ou de terapeuta, uma ansiedade de poder contribuir com aquela pessoa, ou com aquele casal, com aquela equipe, às vezes a gente assume uma responsabilidade muito grande. E eu sinto que as estruturas libertadoras me libertam para estar com as pessoas. E estando com as pessoas, me conectando com elas, eu consigo perceber o que é mais apropriado, com calma, com tranquilidade, posso contribuir de uma maneira talvez mais adequada. Legal ouvir essa perspectiva aí das estruturas em terapia. Bastam dois para ser um grupo, né, gente? E aí a gente está vendo também que é o individual, um grupo de dois, um grupo de três, isso tem a beleza também, né? Algumas pessoas perguntaram, as estruturas, elas podem ser usadas tanto com o indivíduo, adaptando, enfim, ou não a ferramenta, mas também com um grande público, assim. Então, essa é a beleza, é o quanto a gente, mesmo num grande público, consegue dar voz para todos, né? E aí eu vou pegar uma pergunta aqui mais básica, e aí, gente, não sei, eu acho que o Fê e a Carol são mais especialistas aí para responder, mas são perguntas ligadas o que são as estruturas libertadoras, né? Então, o nome dos criadores é super difícil, né? Então, eu vou tentar falar aqui, eu não lembro exatamente em que ano, né? Mas o Henry Liponovitz e o Keith McCandless, tá certo, Anderson? Teria alguma melhoria aí contínua para a gente? Enfim. Não faria melhor. Baseado, gente, em muita pesquisa. Então, quando a gente aprofunda nas estruturas libertadoras, a gente vai ver que cada estrutura tem uma base conceitual que é super sofisticada, que conversa com perspectivas sistêmicas, psicodinâmicas, com teorias da complexidade, enfim, tem uma série de fontes que eles foram bebendo, de pesquisa, de muita base conceitual, mas criaram formas muito simples em estrutura para que as pessoas pudessem aplicar. Tanto que essa beleza também é uma arquitetura aberta, né? Então, assim, todo mundo tem acesso, qualquer pessoa pode acessar no site, né? E tem uma licença do Creative Commons, né? Então, é uma coisa muito democrática, né? Parte desse princípio muito democrático. E aí eles criaram, assim, como base, a gente tem... E a Branca vai estar no nosso stand também lá. Então, alguém com o mic ligado aí, galera. Obrigada. E aí, assim, eles criaram como base, eu não sei se de começo foi isso, mas hoje são em torno de 33 estruturas e tem tantas outras em construção, que tem como objetivo acessar a inteligência coletiva para um propósito, um objetivo específico, seja do indivíduo, seja dos grupos, seja da organização, seja de uma comunidade. Então, é isso, assim, se vocês puderem completar, colegas aqui de Aquário,
porque é legal explicar isso para o grupo. Então, mais um elemento, assim, tem toda a estrutura, tem um script muito definido, começo, meio, fim, propósito. Então, tudo isso vai ajudando a dar esse contorno que faz a diferença no fim do dia. Perfeito. Tem uma pergunta da Ângela aqui, que eu me conectei com essa pergunta, que ela diz o seguinte: o que os clientes percebem quando passaram a utilizar as ELs, né, em treinamentos em grupo, se eles percebem diferença? Eu vejo da seguinte maneira, né? Por exemplo, eu trabalho num contexto também de serviço público, muito hierarquizado e com essa perspectiva jurídica, né? Então, você lidar com chefes de gabinete, com pessoas que têm uma certa um senso de autoridade e responsabilidade, qualquer coisa que talvez tire eles dessa posição é muito desafiador, né? Você colocá-los numa posição de ter que explicá-los sobre algo, né? Então, agora vocês farão algo que funciona assim, assim, assado. Nesse contexto, as estruturas me ajudam porque elas parecem água, assim, a gente começa a utilizar a partir de uma pergunta, e dessa pergunta vem uma organização, e dessa organização vem um movimento, segundo movimento, e daqui a pouco todo mundo está ali tendo uma participação distribuída, uma participação engajadora e uma participação qualificada, e no final, então, assim, dependendo do contexto, eu nem me sinto obrigado a ter que teorizar sobre. Eu não me sinto obrigado a isso. E o Fernando e a Carol, por favor, me corrijam, mas eu não me sinto obrigado a teorizar sobre. Eu me sinto muito confortável de usar e facilitar, às vezes sem slide, às vezes sem explicar, às vezes simplesmente tendo a estrutura comigo. E, então, isso é fantástico. Eu vejo porque, às vezes, a gente perde muito, né? Pessoas que não querem saber sobre, né, o que está por trás, né? Vamos dizer assim. Eles querem, né, resolver um problema. Então, isso é um ponto, para mim, muito interessante. E também na terapia, né? Na terapia, quando a gente não está nessa ideia de psicoeducação, mas a gente quer conduzir com uma estrutura que é quase que imperceptível, entende? As estruturas libertadoras funcionam muito bem, porque tá comigo não precisa necessariamente compartilhar com o casal ou com a equipe, né? Aquele processo que quase que eu preciso ensinar para que a pessoa possa se apropriar. Então, esse é um ponto muito interessante na minha pequena experiência com as estruturas libertadoras. Um gancho que eu queria pegar, que o Anderson está falando, teve uma pergunta aqui relacionada ao coaching de time, se as pessoas percebem o resultado ou alguma coisa diferente em relação ao coaching de time, e acho que isso que o Anderson trouxe desse equilíbrio de participação. Às vezes, quando a gente está no papel de coach ou de facilitador, acaba que a gente tem aí um desafio, né? Como é que a gente ajuda esse líder ou esse time a equilibrar melhor a participação sem tirar a autoridade do líder ou sem arranhar a nossa conexão com aquele líder, que muitas vezes é o próprio contratante do trabalho, né? Como é que a gente cuida dessa relação com o líder, com o time? E acho que as estruturas, elas ajudam, né? Qualquer forma, né, de facilitação. E aí, usando várias estruturas, teve uma pergunta, quais são as suas preferidas, né? Então, também que tem a ver com isso. Então, começar com uma estrutura, a gente usou aqui uma no início, né? Que é o Style Journal, mas que também poderia ser um Impromptu Network, uma estrutura de abertura, né? E aí também tem essa coisa que, mas e no final, como é que coloca em prática? Então, tem estruturas, né? As estruturas, elas estão divididas em conexão, planejamento, inovação. Agora me ajudem aqui também, que a minha memória tá... Então, para cada coisa, eu vou escolher um bloco de estruturas. Isso vai ajudar no coaching de time esse poder circulando dentro da equipe do grupo. Vou te complementar aqui, vou pegar a colinha aqui do meu baralhinho, né? Fazendo já o merchan. Tem estrutura para planejamento, para dar ou pedir ajuda, para analisar, diagnosticar ou refletir, revelar, gerar, melhorar ideias e soluções,
compartilhar ou disseminar ideias e desenvolver estratégias. Então, é bem intencional mesmo. Sim. E eu queria complementar aqui os meus colegas peixes, no sentido, eu vi uma pergunta aqui da Corina que me pegou muito, principalmente atuando no ambiente corporativo, que é, poxa, a gente tem intencionalidade de selecionar as estruturas para incluir na experiência de aprendizagem, mas como que eu posso pensar em mensurar resultado? E tudo parte do objetivo que a gente tem com aquela interação, seja com a reunião, seja com uma reunião assim, de construção, seja com um time, uma equipe, um alinhamento, a gente consegue combinar o jogo e usar as estruturas para ter caminhos e ter assim checkpoints e etapas muito claras para atingir aquele resultado que você está almejando. E aí você consegue, se você chegou nesse objetivo ou não, você consegue, poxa, eu não cheguei, e a estrutura te faz perceber o que ficou faltando, aí você já saca essa caixinha de ferramentas para entender, poxa, que ficou faltando aqui mais uma conexão, então eu já trago aqui e já complemento, e eu vou construindo esses strings. Acho que em termos de tempo, a gente tem tempo para mais uma pergunta que vocês queiram responder, mais alguma coisa, ou algum comentário final que vocês queiram fazer, cada um de vocês. Carol, eu gostei de uma pergunta, até porque é sempre legal trazer a beleza, mas também os desafios, né? Então, assim, teve uma pergunta aqui no chat, foi quais são as limitações das estruturas, né? Quais são os limites, né? E aí eu vou juntar uma pergunta na outra, já dando um exemplo. Tem uma estrutura que ela é muito potente, que é justamente essa estrutura para pedir e oferecer ajuda, né? Então, ela chama, por exemplo, What I Need From You. Paty, enfim, a gente usa muito quando a gente está fazendo um processo de time de times, né? Ou parte cross, entre áreas, enfim, pedidos. Muitas vezes, a gente tem lá a trilha, né, de estruturas pronta, mas muitas vezes a gente tem que... Qual é o limite, né? O limite é a gente não ter flexibilidade para adaptar ou para mudar essa agenda. Então, fica muito também preso à agenda que você desenhou, do stream que você desenhou. Então, assim, muitas vezes o What I Need From You vira um coaching de time, né? Porque você tem que... Ela é tão sofisticada, ela é tão complexa, porque pedidos e ofertas não é uma coisa trivial, né? Muitas vezes a organização tem outras questões também de pano de fundo. Então, muitas vezes essa atividade, ela é o estímulo para a gente abrir para um coaching de time, fazer outros tipos de pergunta. Então, muitas vezes a gente... o limite é a gente ficar limitado à agenda e não ser flexível para trabalhar com o que está emergindo também no grupo. E muitas vezes isso é necessário, principalmente quando a gente está trabalhando coaching de time. Então, para mim, flexibilidade é a chave, assim. Perfeito. É dançar junto com o grupo, né? É estar atento. São passos de dança, eu vejo como, fazendo uma metáfora, eu acho que as estruturas, eles são passos de dança, mas você tem que acompanhar o ritmo. Tem que ter flexibilidade, ter ouvido para acompanhar esse ritmo, para ver qual é o passo que encaixa melhor, em que momento. Perfeito, Ju. E você, né, de RH, enfim, né, uma estrutura está numa outra, enfim, parcerias, mas estamos numa ponta diferente. Contratar isso com o cliente, né? Então a gente mostra para o cliente que a gente tem uma agenda, a gente tem tudo isso aqui, mas a gente pede permissão. Se algo acontecer no meio do caminho, a gente vai fazer um outro tipo de intervenção. Então, fazer isso, esse acordo upfront é super importante. E acho que isso tem tudo a ver com coaching, né? Que é o cliente ao centro. Então, a mesma coisa no individual. Eu posso ter uma ideia, na próxima, pelo que o cliente trouxe na sessão, e eu sempre vou convidar o cliente a fazer uma estrutura no individual, será um convite. Geralmente, se eu for usar um contorno na sessão de coaching, eu nem sempre uso, geralmente eu não uso, mas quando eu decido usar, eu até vou trazer 2 ou 3 opções. Olha, tem isso, tem mais isso. O que você sente que vai te ajudar mais nesse momento? Então, acho que no individual, porque acho que assim, ser coach, ficar dando um monte de ferramenta, não é, né, não é o que a gente quer ser como coach, né? E se a gente olhar para as competências da ICF, né? Então, vai até contra
as competências da ICF. Então, no individual, acho que é isso. E no de time, a Ká já falou lindamente, que é também isso, né? De o olhar para o grupo. As estruturas é só mais um contorno que a gente vai, que é muito útil, é importante, mas que a gente vai navegar, né, conforme esse mar aí, como tiver, e a gente vai ajustando ao longo do trabalho do projeto de cada uma das intervenções. Uhum. E eu acho que as estruturas ajudam a criar um modelo mental ou uma presença, uma forma de olhar o mundo que faz a gente conseguir, né? E o Fernando trouxe essa perspectiva para mim que eu já percebi intuitivamente, explorar a realidade, o contexto, conseguir gerar conexão e talvez encontrar um encaminhamento para a superação ou para a solução, os próximos passos. E internalizar isso faz você se tornar muito mais confortável diante daquilo que se apresenta, independente da estrutura em si. Então, o como, né, que foi colocado aqui, como, as estruturas trazem muito uma tranquilidade do o quê, né? O como ele surge, como ele vai surgindo. Bom, eu queria agradecer demais assim, essa experiência, então, dessa estrutura libertadora, né, o Fishbowl, o Using Experience Fishbowl, e queria agradecer demais vocês 4 por aceitarem, por estarem aqui, por colaborar, enfim, de trazer toda a experiência de vocês. Muito, muito bom, muito obrigada. E aí eu gostaria que todo mundo aplaudisse, né, esse nosso grupo de peixes aqui. Vamos afogar eles com aplausos. Muito, muito obrigada. Muito bom. E aí a gente gostaria vou colocar aqui no chat, a gente gostaria de ouvir não, de ler, na verdade, de vocês o que ficou de valioso. Então, diante disso tudo que a gente ouviu, viu, experienciou, dessa conversa entre eles, né, o que ficou de valioso para você? Então, por favor, escreva no chat. E aí a gente encerra, já vai encerrando, ainda tem mais um encerramento, mas só para a gente ouvir de vocês aqui. Olha lá, já tem comprem o livro. Que legal. Aí, Fernando, vou passar a bola para você. Estou lendo aqui, ó. Enxurrada de coisa. Tem mesmo. Acho que uma coisa que fica sempre de valioso para mim é que as estruturas elas são como se fosse uma arquitetura, né, que ajuda as pessoas a terem melhores conversas. A analogia que eu faço é assim, se você está num elevador que cabem 8 e tem 10, fica difícil conversar e ter amor por aquelas pessoas, né? Mas se você está numa sala mais confortável, com sofá, com os espaços, a conversa flui, as pessoas se gostam mais. Então, acho que as estruturas libertadoras, elas criam essa arquitetura propícia para que essa inteligência, esse interesse das pessoas apareça, né? Eu nunca vi não funcionar. Então, fica aí o convite para que todos que queiram conhecer. Eu vou colocar aqui o momento merchan, que a Ana pediu para a gente fazer. A gente não gosta de fazer muito isso não, mas faremos hoje. O livro está ali, Editora Voo conseguiu produzir, vários apoiadores apoiaram essa produção, foi muito bacana. Aí, respondendo o pedido, a próxima oportunidade para aprender virtualmente vai ser essa introdução em prática, que é em junho. Então, tem um link ali. E aí, vem agora a parte mais especial, que é para a ICF, que é esse aqui. Se vocês tiverem interesse de fazer uma turma fechada para a ICF, coloca lá o teu interesse, porque aí a gente consegue fazer uma coisa mais específica. Eventualmente, a gente faz imersões para grupos fechados que têm um objetivo específico. Então, é muito mais produtivo, porque você já vai direto naquele contexto, o contorno fica mais claro, né? Então, fica aí esse convite para vocês
indicarem o interesse, conforme for o número de pessoas interessadas, a gente retorna para vocês e organiza algo bacana. É isso, Carol? É isso. E eu só queria afirmar aqui para os nossos peixes, além da coragem de estar aqui, assim, eles falavam, não sei se eu sei, vocês sabem e explicaram e trouxeram de uma forma tão linda, e acho que eu e Fernando talvez a gente tenha um pouco mais de experiência, mas tudo é válido, né? Eu acho que o mais importante é o que a gente experienciou e como a gente passa essa experiência para os outros. Vocês fizeram isso de forma tão linda, então eu super agradeço. E agradeço a participação de todos também e passo aqui para Ana, para encerrar aqui. Sim. Obrigada, Fernando, Carolina. Obrigada a todos que estiveram aqui conosco nesse último painel. A gente pôde conhecer um pouco mais dessa temática e aceitamos aí teu convite, Fernando. Vamos ver se a gente consegue aí fazer uma turma da ICF. Vai ser muito bom a gente trocar em conjunto aqui também. Muito bem, vamos lá. A gente falou que no final ia ter sorteio de livros, né? Então, para todos que estão aqui agora, o Fernando e a Carol gentilmente cederam para nós 5 exemplares, né, do livro O Surpreendente Poder das Estruturas Libertadoras, da editora Voo. Então, a gente vai ter um sistema super tecnológico, né, Clélia, para fazer o sorteio. A Clélia está Colocar lá aqui, com o ó. nome de todo mundo que está inscrito nesse painel. Olha lá, ó, o Anderson está mostrando o livro para nós, é lindo, né? O livro. E para a gente finalizar aqui a nossa semana com esse presente para quem está aqui conosco, então nós vamos sortear os 5 livros. Clélia, vai lá no nosso sistema super tecnológico. A Clélia colocou desculpe, os convidados estão todos lá. Então vamos ver quem que vai ser o primeiro ganhador. Então, A Wang Xin. A mas Wang. tem que estar aqui? Como é que a gente vai fazer a Sim. regra? Olha, Tem que todos estar que aqui. estavam na Obrigada. lista Tem que estar estão aqui? aqui A nesse Wang está aí, olha aí, a Wang, Tá achei que você não aí. estava, quase te tirei teu livro. Vamos lá, então parabéns, Wang. Você foi a vencedora aí do primeiro livro. Vamos lá, segundo livro. Diva Gonçalves. Diva está aí, Diva? Yes, estou aqui. Cadê a Diva? Cadê você, Diva? Muito bom, que lindo, obrigada. Aí, Diva, muito bom. Então, você é ganhadora do segundo livro, a Diva Gonçalves. Alice Hirose. Oba, Bem, obrigada. Alice. Legal, Obrigada. parabéns, Alice. Que bom, então, vai poder curtir o livro das Estruturas Libertadoras. Muito bom. A Quem que... Denise B. A Denise estava aí até agora há pouco, né? Mas acabou de sair. Não é essa, Denise. Não é essa Denise, não. Na trave, Denise. Quase. Tá tudo bem, se quiser deixar comigo, não tem problema. Tá Você bom. entrega. Você lê primeiro, depois entrega. Olha, Boa. esse eu não sei nem se está aqui. É a iPhone 5543, o final. Quem que é alguém que Tá você aí. conhece? Não. Não. Então, Então vai fora. lá. Meu Quem nome é mais? Ivone, é Ivone Saraiva? Não, iPhone. Ivone. Final. Na O trave. nome está trave. completo. Vai lá. Leila Curado. Leila tá aí, Leila? Olá, tô. Ah, que bacana, Leila. Então, Então, parabéns. já foram os A última. 5. Falta um, né, Clélia? Não, aqui tem 5. Ah, peraí, eu tirei a da Denise, tem que substituir o da Denise. Sorry, vamos lá. Mas foi a Wang, a Diva, a Leila. André Aragão. Aí, Andréia tá aí, Andréia? Aragão, não. Ela estava. Ela André já- Tá estava, aí. André Aragão estava. Vou falar. Ah, Andréia! Na trave! Bateu mais uma chance. Vamos lá. Tá mais difícil abrir aqui, peraí. A Silvia Signorelli Garcia. Tá aí, Silvia? Silvia? Não? A Silvia tá, sim. Ah, Tá ela aí. está. Ah, muito A bom, Silvia tá aí. Ah, ó. então, a Ah, mas Silvia a agora Silvia já tem completou o o livro, 5. Silvia. Sem voz, gente, desculpa. Tá Eu tô bom, sem voz, tô gripada, por isso que eu tô apagadinha hoje. sem Ah, problema. querida. Melhoras. Parabéns. Melhoras.
Muito bom. Você tem os e-mails para passar para a gente? A Clélia tem, ela vai organizar certinho, daí a gente encaminha para vocês. Maravilha. Obrigada, Clélia, pelo Sim. sorteio e pelo apoio. Ok. Bom, gente, foi uma semana linda. Obrigada a todos vocês, muita troca, muito conhecimento. A gente fica muito feliz de estarmos aqui reunidos nessa nossa comunidade, né, de coaches da ICF. Cada vez mais a gente possa se fortalecer por esse aprendizado compartilhado, por essas trocas relevantes, por conteúdo de valor. E assim, dessa forma, a gente poder impactar ainda mais o mercado a partir da nossa presença. Eu vou passar a palavra para a Andréia Mazarém, que vai fazer o encerramento para vocês. Meu muito obrigada por enquanto. Nossa, encerramos essa semana aí intensa, né? Com o coração cheio de aprendizado, de trocas potentes de energia e conexões verdadeiras, né? É isso que todos nós sentimos. Meu profundo agradecimento a todos os painelistas que toparam estar conosco, né? Com tanta entrega e generosidade ao público que nos acompanhou com escuta atenta, curiosidade, presença, aos nossos patrocinadores, né? Então, ouro, a Streaming U, Next Global e prata LHH, pelo apoio, e os nossos colegas voluntários que fizeram essa semana acontecer. E também, depois de tudo que vivemos, né, não somos mais os mesmos. E isso que é fantástico, é maravilhoso, que a gente possa seguir inspirando, empoderando e celebrando o poder transformador que o coaching tem. Muito, mas muito obrigada. Então, agradecendo a todos, declaramos encerrada a International Coaching Week 2025. Vamos tirar uma foto, né, Ana? Vamos tirar uma Segura aí, foto antes segura do aí, vamos pessoal lá. sair, Então, por vamos lá. favor. Todo mundo sorrindo. Segura bastante que tem 2 páginas. Podem abrir as câmeras aí. Joia. Muito bem, obrigada, Tá pessoal. bom? Bom fim de semana, gente. Obrigada. Beijo, Tchau. tchau, gente. tchau.